Fala aí pessoal, tudo certo? Segundo vídeo do dia aqui no canal no ar e hoje para falar, hoje não, né? Agora no caso, para falar sobre o Sub-20 que venceu no jogo de ida da fase de 16 avos ou é 32 avos, eu não sei. São muitas fases agora no Campeonato Paulista da categoria. O Santos bateu a Portuguesa Santista em Eurico Mursa por 2-1 e agora tem essa vantagem, né? O jogo de volta é sexta-feira que vem na Vila Belmiro, também 3 horas da tarde. E assim como era a entrada gratuita hoje, também semana que vem vai ser, tá? Eu tô tentando pegar aqui para ver se é a fase, eu acho que é 16 avos mesmo, mas aqui é realmente é uma competição que aumentou, não é que aumentou, né, que o formato, já expliquei várias vezes, né, o formato mudou. Antes tinham 3 fases de grupos, agora foi só uma e direto mata-mata. E também, de novo, já expliquei também, mas é bom pontuar, né? A vitória é importante porque vai somando os resultados ainda, ou seja, o próximo confronto vai ser da mesma forma. Era o primeiro contra o 33º, o segundo contra o 32º, o terceiro contra o 31º e assim sucessivamente. E essas posições vão continuar ali somando a pontuação, tá? Então, por exemplo, quer ver? Deixa eu ver, aqui o Red Bull Bragantino também já venceu. Aqui o São Paulo é um bom exemplo. São Paulo foi o terceiro colocado no geral. O São Paulo hoje empatou com o Mauá fora de casa. Não tem vantagem, só somou 1 ponto. De repente o São Paulo enfia 5-0 em casa, na próxima vai somar mais 3, mas somou 4 pontos. Se o Santos vence os 2, somou 6, só exemplificando aqui, né, o que pode acontecer, tá? Eu não sei se... Eu tô olhando até a tabela no futebol do interior, que é sempre muito completo. E tem alguns confrontos também, tipo, o Corinthians venceu 15 de Piracicaba fora também hoje, o Bragantino já tinha vencido o Itapirense na quarta, foi o único jogo durante a semana, a Portuguesa empatou com Referência fora de casa, por exemplo, Mirassol e Ferroviária empataram em 2-2, confronto bem difícil ali para as duas equipes. Dos grandes, o Palmeiras ainda joga amanhã contra o Sertãozinho, que foi o pior classificado, então o Palmeiras deve passar tranquilamente aqui, enfim, só citando. Mas, antes de falar dessa partida, tem entrevistas aqui no final, inclusive, eu acabei aqui falando, né? Foi 2-1, gols do Rodrigo César e do Nicola Profeta. As entrevistas, inclusive, de hoje são com o Nicola Profeta, o Vinícius Marques, que é o técnico, e o João Ananias, zagueiro que estava no profissional, desceu para jogar no Sub-20 agora. Não sei qual vai ser a questão, se ele vai continuar no Sub-20, no profissional. Ele só desceu pro jogo, estava treinando no profissional, não sei, mas fica aí, veja a entrevista aqui no final desse vídeo, tá? Antes, deixa o like no vídeo também, se inscreve no canal, se quiser se tornar membro também, dá essa moral aí pra gente. E eu vou falar pra vocês antes também da Blitz Garimpo. Por quê? Já citei o Blitz Garimpo aqui várias vezes, loja do meu parceiro Luan, que acompanha aqui o canal, já mandou camisas pra mim, pro Noronha. Acho que ele já mandou pra Gabi também, não sei, mas enfim. Luan, que é muito gente boa, tem essa loja que ele garimpa, como já diz o nome, peças originais de época, às vezes novas, às vezes usadas, enfim. E ele tá com muita coisa do Santos, e muita gente às vezes me pergunta, por exemplo, essa aqui mesmo que eu tô usando, que é de 2012, ele tá com 3 3 camisas dessa aqui, da BMG, com patrocínio da BMG e tal, a branca, ele tem da Azul também de 2012, então confere lá. Outro dia, aquela que eu usei de treino de 2007, muita gente me pergunta dessa, e eu até brinquei com ele, ele postou uma hoje, eu falei, caraca, me perguntaram hoje, ele tem uma unidade dessa, então não sei se você usa o tamanho certo, eu não sei se é M ou se é G, eu acho que é M que ele tinha, mas enfim, vai lá, @blitzgarimpo no Instagram, procura lá, o Luan tem site também, então tem bastante camisa do Santos mesmo, por isso até que eu tô falando, falei, pô, vou comentar no canal, falei com ele hoje, vou comentar no canal o pessoal ir lá procurar, tem umas camisas antigas também, se eu não me engano ele tá com uma de 89, que é muito bonita também, enfim, confere lá, porque tem muita opção mesmo, tá? Beleza, dito tudo isso, o Santos vai a campo com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Gustavo Assis, João Ananias e Vinícius Lira, Kenai, Gustavo Henrique e Bernardo. Na frente, Pepe Firmino pelo lado direito, Matheus Xavier pelo lado esquerdo, Rodrigo César como camisa 9. Primeira partida do Vinícius Marques, ele preferiu utilizar um ataque mais móvel, né, mais leve. E até no primeiro tempo foi mais complicado, não pela estratégia, sim pela qualidade, sim pelo gramado, né? Tava bem ruim, o gramado do lado do Eurico Mursa, bem castigado. Que tem sido muito utilizado, né? Até agora vai parar um pouquinho, né? Porque o profissional da Portuguesa Santista foi eliminado da Copa Paulista. A Portuguesa não tem outras categorias menores, só tem Sub-20. Não sei se o Santos vai continuar jogando lá, enfim.
Então tem toda essa questão, talvez agora melhore um pouquinho, mas está um pouquinho castigado, então dificulta o jogo, especialmente com tantos jogadores de qualidade, né? Mas mesmo assim, eu vou até falar aqui que eu acho que o Santos poderia ter criado muito mais. O Santos só teve 2 boas oportunidades, né? Uma com o PP. O PP Firmino acaba mandando uma por cima, que é um passe errado, o lateral deles erra um passe cruzando a área, uma coisa que você aprende, a escolinha que não se deve fazer, né? Mas enfim. E o PP chega batendo por cima. E o outro que é um cruzamento para a área, o Bernardo ajeita, meio que vira quase um voleio assim, manda para fora. Foram só essas 2 as chances do Santos no primeiro tempo. Eu acho que o Santos poderia muito mais, é um time muito mais qualificado que a Portuguesa, que, sabendo disso, a Briosa veio para bater, né? É bem na verdade, a Briosa bateu o jogo inteiro, sem dó. Tentou muitas vezes ganhar o jogo no grito e não necessariamente conseguiu alguns lances, mas atrapalhou em alguns momentos, sabe? A criação das jogadas do Santos, muito por conta dessas faltas, mas lá na frente faltava muita qualidade mesmo. Tanto que, assim, se você pensar, não tem uma grande chance. É que eles fizeram o gol, né? Mas não teve nenhuma outra grande chance. O Falcão não teve que trabalhar. Os zagueiros do Santos precisaram mais rebater uma chegada ou outra mais... uma bola lançada, um pivô ali. Foi mais na força mesmo e fizeram bem esse papel os dois. Mas, como eu dizia, por estar pilhada, a Portuguesa Santista tem um jogador expulso, né? Como é que é o nome do menino? Acho que é Nicolas, foi expulso de uma forma bem pouco inteligente, tá? Para não falar outra coisa, porque ele tinha feito uma falta, ele tenta driblar o Bernardo rouba a bola, ele puxa o Bernardo, derruba, cartão amarelo, porque não tinha ninguém, o Bernardo ia sair sozinho. E depois a outra é uma bola lateral que o Rodrigo César põe o pé na bola, puxa para trás, tenta dar um chapéu nele. A bola nem ia passar, ia para lateral, e bem longe, estava no meio de campo quase. E ele levanta claramente o cotovelo na cara do Rodrigo e é expulso. Uma falta de inteligência assim absurda. E digo mais, o árbitro poderia ter expulsado o segundo jogador da Portuguesa, porque o lateral direito dele joga uma bola no Rodrigo César e ele não fala nada. O árbitro, né, não fala nada, não chama atenção só, na verdade. E aí no segundo tempo, esse lateral toma um cartão amarelo. Se o árbitro não tivesse pipocado, né, para falar bem de português, tinha expulsado esse também, mas enfim. E aí o Santos, com um a mais, tenta criar um pouquinho mais de volume, não consegue tanto no primeiro tempo, e aí no segundo volta com uma mudança, né? O Gustavo Henrique saiu para a entrada do Cauã Pereira, assim o Bernardo virou um camisa 8, né, o segundo volante, o Rodrigo acabou virando meio que o armador, e aí saiu o gol. O Cauã Pereira vai marcar numa bola lateral, né? O lateral deles, o lateral esquerdo deles vai sair jogando, primeiro lance do segundo tempo, o PP aperta, rouba a bola, o Cauã toca para o meio da área, o Rodrigo entra na área, tirando muito bem do zagueiro, e dá um biquinho no ângulo do goleiro, um belo gol, o Santos faz 1-0. Depois, com algumas mudanças, eu tô até sem o meu caderno aqui, mas eu abro a notícia no site do Santos, rapidinho, que entraram, no intervalo, como eu falei, entrou o Cauã Pereira no lugar do Gustavo Henrique, depois entraram Nicola Profeta e... Rapaz, quem foi que entrou junto com o Nicola? Foi o... mano, eu não sei. Talvez tenha sido o João. É isso mesmo, o João Alves. Entraram no lugar do Bernardo e do PP Firmino. E aí, um passe errado para trás, o Cauã Pereira ajeita, o Profeta domina a bola e bate no ângulo, um belo de um gol. E aí o Santos parou de jogar. Isso que é um grande problema que eu falo aqui o ano inteiro que está acontecendo com o Santos. O Santos dá uma diminuída no ritmo, meio que pisa na bola, para de jogar por um tempinho, e aí começam outras substituições. Entraram ainda, por exemplo, Lucas Jaime, não na ordem, tá? Agora só estou falando aqui, Lucas Jaime, Pedro Ian, o Lucas Ian e o Enzo Boer. E aí o Santos diminui o ritmo, cria poucas chances, a Briosa cresce um pouquinho, porque perdendo por 2-0 praticamente dá adeus para a competição, já que na Vila teria um jogo muito mais técnico e é muito mais difícil para eles, né, de jogar, de igualar na técnica mesmo. E aí, numa dividida, uma infelicidade, o João acaba deslocando o ombro, né? Tem uma luxação no ombro, o João Alves tinha entrado pelo lado direito. E o Vinícius manda o Cauã Pereira abrir para fazer esse lado direito. E o Lucas Ian, que estava como armador, fez meio que um falso 9 ali, sabe? Mas igualou, ficou 10 contra 10 na linha. No campo, aliás, né? 9 contra 9 na linha. 10 contra 10 no geral. E aí, nos últimos lances, justamente por esse lado direito, até o Cauã não fechou muito bem. O Simples também não chegou a dar o bote. E aí o lateral esquerdo da Portuguesa Santista fez um belo chute no canto do Rodrigo Falcão e diminuiu. Então acabou 2-1. Acaba que o Santos não consegue eliminar, né? Eliminar entre aspas, né? Porque não iria de qualquer jeito, mas deixar mais confortável, né? E aí vai ter uma vantagem mínima, não uma vantagem ainda, mas uma vantagem mínima de um gol, né?
Poderia ter sido melhor, mas é claro, sempre repetindo, é um começo de trabalho, o time ficou 10 dias parado, aí voltou, o Vinícius teve uma semana aí, acho que de treino, 7 dias, então ainda está implementando as ideias. Acho que é muito cedo para analisar qualquer coisa. Acho, porém, que no jogo da sexta-feira que vem a gente vai conseguir ter uma ideia mais legal, num bom gramado, com uma semana livre, né, de treinos aí, e a gente vai poder avaliar melhor as ideias iniciais, é claro. Mas enfim, importante vencer. Poderia ter sido demais, é bem verdade, né? Espero que não aconteça isso que aconteceu muitas vezes com o time do Cupertino, de fazer um gol, fazer dois e parar de jogar. Porque no Cupertino era muito cedo que parava de jogar até, né? Mas, enfim, uma boa vitória é bem verdade também, num gramado que dificulta um pouquinho o jogo com qualidade, né? Mas é isso, fiquem aí com as ótimas entrevistas, não pelo entrevistador, e sim pelos entrevistados. Aqui no final do vídeo, Vinícius Marcos, Nicola Profeta e João Ananias. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal e até amanhã, pessoal. Valeu! Profeta, falando um pouquinho dessa vitória, né? Um gramado bem complicado de se jogar e já emenda, né? Seu primeiro gol com a camisa do Santos. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui no Santos, primeiro que tudo, por esse jogo, né? Fico muito feliz por meu primeiro jogo com essa camisa. Um orgulho, sou afortunado de ficar aqui e o time trabalhou muito e estamos muito confiantes para o próximo jogo. E a gente viu essa rodada ontem, sua seleção acabou perdendo, né? Mas está brigando por vaga. Você chegou a ser convocado, chegou a estrear pela seleção. Como é que fica a expectativa assistindo de fora, cara? Nossa, a gente está com uma expectativa muito grande. Pode ser nosso primeiro mundial, então temos o último jogo, estamos com muita fé, muita alegria de enfrentar esse jogo e Deus abençoe meus companheiros lá porque quero que ganhem lá, levem a vitória para cá, ser um orgulho, uma felicidade por o país, né? E fica a expectativa de se classificar, ser convocado para a Copa? Lógico, estou muito ansioso por isso, quero ter a oportunidade e nada, vou trabalhar para isso. Ananias, fala um pouquinho dessa vitória nesse jogo bem complicado, né? Um gramado difícil, a chuva depois no segundo tempo também deu uma dificultada. Faz uma análise um pouquinho dessa vantagem que vocês conquistaram hoje. Boa tarde, a gente sabia que era um jogo muito difícil, o adversário vinha para duelar, a gente também igualou nesse duelo. E graças a Deus a gente conseguiu ser feliz, mas não atrapalhou não, foi de boa, a gente conseguiu entrar no jogo bem e terminamos bem, só tomamos aquele gol que não podia tomar, mas a gente ficou com a cabeça no lugar e graças a Deus temos com a vitória. Você passou por um período no profissional, né? Chegou aí para alguns jogos no banco e tudo mais. Não sei se você chegou a participar da preparação, né? O Sub-20 teve 10 dias de folga, mais ou menos. Como é que foi para você essa sua agenda? E já aproveito para perguntar o que você conviveu lá no profissional, como é que foi para você? Foi um período muito bom que eu passei lá, que eu evolui bastante. Desci bem maduro, bem mais maduro. Eu desci só para o pré-jogo, mas estava tranquilo também, já a comissão, todo mundo passou confiança, o grupo também. Então foi bem tranquilo, foi uma experiência muito legal no profissional e eu desci bem concentrado aqui também. Professor, fala um pouquinho dessa vitória, né? O que você pensou, né? Se você montou alguma estratégia já em relação a isso, já pensando nessa dificuldade que teria hoje? Primeiro, muito feliz com o nosso resultado positivo, né? Uma estrear no comando do Sub-20 com uma vitória em cima da Portuguesa Santista, que querendo ou não é um clássico local. Parabenizar os nossos atletas que fizeram um excelente jogo em relação a duelar, vencer duelo, pressionar. Nós conseguimos os nossos objetivos, que era não deixar o adversário se impor dentro do jogo, né? Ser um time agressivo, tanto com a bola quanto sem a bola. Criamos chances claras de gol através disso, uma pressão no primeiro tempo que nós tivemos com o PP, que ele perdeu essa finalização praticamente dentro da área ali, devido ao gramado também, né? Um campo muito irregular. Depois, na volta do segundo tempo, fizemos alguns ajustes, principalmente por causa da expulsão de um jogador deles. A gente tirou um volante, né, um segundo volante, colocou mais um atacante, priorizando o DNA do Santos, que é ser um time agressivo. E logo na saída de jogo ali, numa pressão, já conseguimos o nosso objetivo, que era fazer o gol. Fizemos algumas substituições devido à intensidade também, porque os nossos atletas foram muito intensos ali, o GPS estava dando bem alto ali, alguns já com incômodo. E aqueles atletas que entraram também qualificaram o nível do jogo, né? O Profeta mesmo, um segundo meio campista, que foi muito feliz na finalização de fora da área, trazendo a vantagem para nós de 2-0. E aí uma fatalidade ali, a gente perde o João Vitor com uma lesão, uma luxação no ombro. E naquele espaço onde ele estava ali, o Cauã não entendeu uma mudança tática que a gente tinha que fazer.
acabou sobrando um espaço para o adversário fazer uma finalização ali no último, praticamente ali nos últimos minutos, e ganhamos de 2-1. Estamos felizes, vamos trazer esse jogo agora para Vila Belmiro, contamos com a presença do nosso torcedor, né? Que eu tenho certeza que a gente vai fazer um grande jogo e conseguir essa classificação. E para finalizar, Vinícius, você acabou de falar, o jogo é sexta-feira que vem, da volta. Vocês já pensaram alguma coisa em questão de calendário, de ter mais jogos, de disputar alguma outra competição? Você já chegou a conversar com a direção, algo nesse sentido? Na verdade, nós temos um elenco, né, com um elenco grande. Justamente nós vamos ter mais uma competição agora no mês de outubro, né, que é a Copa Atlântico Sub-19, que ela é lá disputada no CT do Retrô. É uma Copa muito boa, que vão várias equipes grandes, né, do cenário nacional. Então vai ser uma equipe que vai dar pra gente, principalmente, rodar alguns atletas, né, dar minutagem pra gente ver como esses atletas estão, pra gente poder fechar o nosso grupo para uma Copa São Paulo.